Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim: O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, que seja semelhante a ele. Lá no início, quando Deus criou a terra e tudo o que há, ele viu que o homem estava só e ele disse: Não é bom que o homem esteja só. Eu vou criar uma auxiliadora, que é a mulher. E os dois formarão uma família. Então, nesse momento aí que Deus fez, que Deus tomou essa decisão, ele formou a família, né? E a família, ela foi formada assim. Preste atenção. Vamos continuar no próximo texto, continuando a história. Agora, versículo 21 e 22, diz assim: Então o Senhor, Deus, fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Então olha que interessante. Deus, eu sei que você já sabia disso, mas o que eu vou ensinar para você é que você precisa entender. Deus, ele faz com que o casal seja uma só carne. Evidentemente que Deus não tirou uma costela de você, homem. Deus não tirou uma costela do seu marido para fazer você. Mas isso aí que nós acabamos de ler significa o seguinte: quando um casal é formado, e você vai entender tudo que eu vou explicar direitinho, uma família é formada, o que acontece espiritualmente falando? É como se os dois se tornassem a mesma pessoa, uma só carne. Na hora que a pessoa casou, naquele momento, é como se Deus tirasse um pedaço seu e formasse o seu cônjuge. Os dois são um. Compreende? Os dois são um. O que o diabo faz? O diabo muda isso. O diabo põe na cabeça da mulher ou na cabeça do homem que ele pode fazer o que ele quiser, que ele não deve satisfação para a mulher, que ela não deve satisfação para o marido, que os dois são independentes, que um não precisa do outro. Aí começa a divisão. Deus criou para ser um só. Aí eu te pergunto, se o casal é um só e os dois têm filhos, os filhos foram gerados dos dois. Então entenda que o seu filho também é um pedaço seu. Olha que interessante. O homem e a mulher é um só. Porque Deus fez assim. E os dois se juntaram e deles foi formado mais um, ou mais uma, um filho, uma filha. Então, olha como que a família é tudo um só. Evidentemente que depois que o filho cresce e casa, aí ele vai formar a família dele ou a dela. Mas enquanto está aí contigo, é um pedaço seu. Quem está entendendo? Agora eu vou chegar no ponto que eu queria. Se o marido e a esposa são uma pessoa, estão juntos. Se o filho é um pedaço deles, como pode alguém maltratar o seu filho,
maltratar o seu marido, a sua esposa. Por exemplo, quando um marido, e isso serve para os filhos também, tá? Porque você que é filho, se você tem pai e mãe ainda, lembre-se que ainda que você seja casado, você foi gerado por ele, por ela, seus pais. Então você tem que honrá-los e respeitá-los. Toda vez que uma mãe, ou um pai, ou um marido, ou uma esposa maltrata o seu ente querido, é como se estivesse maltratando a si mesmo. Porque todos eles, a família toda, o pai, a mãe, o filho, a filha, é um só. O casal que gerou o filho e a filha, aquele filho, aquela filha, é um pedaço deles. Então, se maltrata o filho, está maltratando a si mesmo. Se maltrata o esposo, a esposa, está maltratando a si mesmo. Quem está me entendendo? Então eu nunca posso xingar, amaldiçoar. Eu nunca posso, mesmo na hora da raiva, falar algo contra o meu marido, a minha esposa, a minha filha, o meu filho. Porque se eu fizer isso, eu estou fazendo contra mim mesmo. Você está entendendo ou não? E aí é que o mal entra, separando, dividindo, destruindo aquilo que Deus criou. Esses dias eu estava com a minha esposa e a gente viu uma pessoa, uma moça, falando coisas terríveis para a criança, para o próprio filho dela. Ela estava nervosa que a criança não queria obedecer e ela falou algo, ela até falou palavrão. Aí eu falei para minha esposa, tá vendo? Ela mal sabe que ela mesma está amaldiçoando o filho dela. Claro que eu não falei nada, porque eu não conheço. Mas a gente fica triste. Porque na hora da raiva, as pessoas fazem coisas que nem fazem ideia do peso espiritual que tem. Quem está me entendendo? Então, você tem que tomar cuidado. O que você fala, como você trata o seu marido, a sua esposa, seus filhos, seus netos, é a mesma coisa. Porque veio de você também. O filho não veio de você? O neto veio do seu filho. Então, de uma certa forma, também é parte sua. Então, muita gente não precisa nem o diabo fazer. A própria pessoa, na hora da raiva, fala o que não deve. Toma atitudes que não deveria tomar. Quem está me entendendo? Aí entra a inteligência da fé. Aí entra você ouvir a Deus. Porque mesmo na hora da raiva, quando você ouve a Deus, você pensa duas vezes. Você respira fundo. Você se controla, se contém. Porque você sabe que uma palavra sua, que um gesto seu, que uma atitude sua mal pode trazer muita consequência ruim para a sua família. Aí, para a gente poder ler a última parte, preste atenção. Capítulo 2, agora o versículo 23 e 24. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tá vendo? Os dois são uma só carne. Então, se eu maltrato meu marido, minha esposa, eu estou maltratando a mim mesmo.
Se eu falo algo que não devia falar na hora da raiva, eu estou mandando maldição para a minha própria vida. E a mesma coisa com os filhos. Então a gente tem que tomar muito cuidado o que a gente faz, o que a gente fala e a maneira que a gente trata aqueles que fazem parte da nossa vida, que é carne da nossa carne. Quem está me entendendo? Grava isso. Não adianta eu orar pela minha família e depois eu agir errado. Porque é incoerente. Eu oro aqui pelo meu casamento. Só que depois eu perco a cabeça, eu brigo, eu xingo. Eu não atendo às necessidades da minha esposa ou do meu marido. Porque é assim o casamento. Você tem que atender às necessidades do teu marido. Quais são as necessidades dele? Atenda. Quais são as necessidades da tua esposa? Atenda, ainda que você não queira. Faça por ele, por ela. Porque quando você faz por ele, por ela, você está fazendo para si. E a mesma coisa os filhos. Às vezes, quando alguma coisa acontece e o diabo trabalha nisso, há um conflito entre mãe e filho, entre pai e filho. Nunca pode acontecer isso. Porque o seu filho, a sua filha, independente da idade, se é criança, se é adulto, é seu filho. Você tem autoridade de pai. Você tem autoridade de mãe. Você tem autoridade de vô, de avó. Então o que você fala tem muito peso. Abençoe eles. Fale coisas boas. Se controle na hora da raiva. É normal. Todo mundo fica nervoso, dependendo da situação. Porém, o que eu vou fazer na hora do nervoso? Eu vou me ceder a ele? Eu vou deixar o diabo agir? Ou eu vou me conter e me controlar? A Bíblia diz que o Espírito Santo nos dá domínio próprio. O Espírito Santo dá domínio próprio para você não cair no erro de agir pela raiva.